Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jovem Também Investe. Você já ficou na dúvida sobre investir em fundos imobiliários ou ações? Talvez alguém tenha dito que os fundos imobiliários pagam todos os meses, ou alguém disse que as ações valorizam mais. Mas e se eu te dissesse que essa discussão pode estar completamente errada? Hoje eu vou te mostrar qual é a diferença entre os dois, quem ganha em cada aspecto e por que os grandes investidores, na sua maioria, têm os dois na sua carteira. Vamos lá? Antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ter o mesmo conhecimento. Toda semana temos vídeos novos por aqui. Então vamos começar pelos fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Imagine assim, você quer ser dono de um shopping ou você tem o sonho de ser dono de um galpão logístico, mas custa muito caro, né? São milhões, bilhões às vezes, dependendo de quantos imóveis são, né, que pertencem ao mesmo grupo. Então concorda que é bem difícil? Então, milhares de pessoas, cada um com um pouquinho de dinheiro, se junta e compra um fundo, monta uma estrutura. Existe um administrador, uma empresa que cuida dos aluguéis, da manutenção dos imóveis. É claro que essas empresas elas são pagas para isso, né? Existe a taxa de administração. Só que os donos desses imóveis são todos os cotistas. Então, o fundo imobiliário, na verdade, são várias pessoas donas de um mesmo empreendimento. Então, assim, não fica difícil para ninguém e todo mundo consegue ter uma parte dos lucros de cada fundo, né, de cada investimento que é feito. E os principais pontos positivos dos fundos imobiliários, primeiro é a renda passiva, que por costume é pago mensalmente. A praticidade, porque é simples, né, investir em fundos imobiliários. Eu até comecei a investir no quadro Investindo Minha Mesada, vou deixar o card para você poder acompanhar como é simples você comprar uma cota de fundo imobiliário. A diversificação é muito importante, porque dentro de um fundo você tem imóveis espalhados pelo Brasil inteiro, ou ao menos essa é a premissa que você tem que ter antes de investir, é analisar, né, a qualidade deles, a disponibilidade de imóveis antes de você investir em um fundo. Então tem uma grande diversificação. E a gestão profissional, como eu falei, é uma empresa que cuida, né, que administra, que verifica se aquele fundo de repente precisa ser vendido para comprar um melhor, se ele precisa de manutenção, de reforma, de reestruturação, se tem que trocar de inquilino. Então existe uma gestão profissional por trás disso. E aí tem a diferença das ações. O que são ações? As ações representam pequenas partes de uma empresa. Então, quando você compra uma ação ou uma fração de uma ação, que hoje, graças à evolução da tecnologia, né, e do próprio movimento do mercado, a gente consegue comprar a fração de uma ação. Antes, a gente só conseguia comprar ações inteiras, então você precisava ter 3, 4, 5 mil reais, até mais, dependendo do tipo de empresa. Hoje nós conseguimos comprar frações, pequenos pedaços. Então você consegue entrar lá no Investidor 10, analisar a ação que você quer, verificar a qualidade, né? E aí tem lá já disponível para você os valores. Tem ações de 10 reais, de 30, de 50, de 100. Aí depende de cada tipo de empresa para você ter a variedade de valores. Mas é possível você comprar com menos de 100 reais. E quando você compra uma cota dessa ação, né, um pedaço dessa ação, você se torna sócio dessa empresa. Você é parte dono dela. É um pedaço pequeno? Mas ela pertence. Então todos os lucros que essa empresa tiver, e algumas pagam dividendos trimestralmente, semestralmente, tem empresas que pagam uma vez por ano. E as empresas podem fazer isso, diferente dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são obrigados a repassar 95% dos lucros aos cotistas. As empresas não. E isso principalmente é o que diferencia as duas. E esses dividendos das ações, você também pode usar para comprar mais ações ou fundos, né? Que é assim que a gente vê o retorno do nosso investimento. A principal vantagem das ações é o crescimento patrimonial. Porque como eles não são obrigados a repassar o lucro para os cotistas, né?
esse lucro ele pode ser todo reinvestido na empresa e fazer com que ela cresça, se expanda, aumente portfólio. Por exemplo, uma empresa que extrai celulose, aí de repente ela pode extrair celulose e fazer papel. Aí ela pode extrair celulose, fazer papel e fazer embalagem, entende? Aí ela faz embalagem, papel, cartão, faz papelão, então ela vai pegando esse dinheiro e investindo nela mesma e aumentando a sua capacidade de produção e fazendo com que ela tenha mais valor no mercado. Então, a valorização patrimonial das ações ela é maior do que dos fundos imobiliários. E algumas desvantagens, né, sobre as ações é que ela tem muito maior volatilidade, porque depende muito de como está a nossa economia, o fluxo do mercado, que tipo de empresa é. Então, por exemplo, a Petrobras sofre muito quando tem guerra, né, quando tem esses problemas até fora do país, porque o petróleo é calculado em dólar. Então, é muito mais volátil do que o fundo imobiliário, que é mais tranquilo, ele não sofre tanto essa exposição, né, de notícias externas. Ele sofre muito mais com problemas internos. Então, a nossa taxa Selic estando alta afeta muito os fundos imobiliários. Os de papel acabam rendendo mais, mas os de tijolo acabam caindo. Então, toda renda variável, seja fundo imobiliário ou ação, tem pontos fortes e pontos fracos. A questão é você analisar o que está de acordo com o seu estômago, vamos dizer assim, o quanto você está disposto a suportar essa volatilidade. Porque o nome já diz, é renda variável, ela não fica estagnada, ela não fica estabilizada. Em alguns momentos vai subir, em outros momentos vai cair, e aí você precisa identificar o que é que está acontecendo para entender se é simplesmente um movimento do mercado, notícia externa, ou se é um problema na empresa. Por isso é necessário, a gente está sempre, quando você começa a fazer investimentos, você está sempre verificando aquelas empresas que você faz os seus aportes, o andamento, é acompanhar o relatório mensal, trimestral, seja de quanto tempo a ação ou o fundo imobiliário coloque, né? Normalmente os fundos imobiliários é mensalmente e as ações são trimestralmente. E aí você está acompanhando a evolução do que você investe. Lembra, é o seu dinheiro, então você não pode simplesmente colocar lá e largar. Alguém falou que isso aqui é bom, eu compro e pronto, acabou. Não, tem que cuidar. Então, quando se trata de dividendos, as ações pagam de formas esporádicas. Os fundos imobiliários pagam mensalmente. Então, nesse caso, os fundos imobiliários têm um ponto de vantagem, porque você consegue ter uma renda frequente. Isso te ajuda a construir maior patrimônio, dependendo do nível que você já esteja, te ajuda a pagar umas continhas de casa, vai te ajudar como um apoio do seu salário. Então, nesse caso, uma grande vantagem para os fundos imobiliários. Quando se trata de crescimento, aí o ponto vai para as ações, porque, como eu disse, eles têm capacidade maior de reinvestir nas empresas, então as ações elas tendem a ter uma maior valorização, até num espaço de tempo menor do que os fundos imobiliários, e você tem uma evolução e um crescimento do seu patrimônio. Com relação à estabilidade, os fundos imobiliários são mais estáveis, eles têm crescimento, eles acompanham a inflação do nosso país, porém é algo que é mais linear, né? Você vê no gráfico que ele sobe mais lateralmente, enquanto as ações elas tendem a ter uma flutuação maior. Então, se você não tem capacidade para esperar, para aguentar, você é muito ansioso, acaba que os fundos imobiliários te deixam mais tranquilo. E entenda que eu não estou indicando nada, não estou indicando nenhum nem outro, estou mostrando somente o que diferencia um do outro. E aí, quando se trata de potencial de riqueza, as ações estão na frente, né? Porque elas, no longo prazo, no histórico que elas têm de 30, 20 anos, o potencial de crescimento delas e de te dar um patrimônio bem maior do que o que você tem, é muito maior com relação aos fundos imobiliários. Então, em potencial de riqueza, as ações estão na frente. E a maioria das pessoas acha que precisa escolher um lado, ou tem que comprar ações ou fundos imobiliários. Só que, na verdade, você precisa ter os dois. Numa carteira bem equilibrada, você não tem uma disputa entre mais ações ou mais FIs, né? Na verdade, ações e FIs.
É o conjunto dos dois que vai te trazer maior equilíbrio, rentabilidade, segurança. E uma carteira equilibrada, eu já até mostrei aqui o RIFA, né? Mas é só uma alternativa, a pessoa pode dividir a carteira dela como ela bem entender e entender que seja certo para o momento de vida dela. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui. Digamos que você tenha uma carteira 100%, 40% em ações, 40% em fundos imobiliários e 20% em renda fixa. Enquanto os fundos imobiliários vão te rendendo dinheiro mensalmente, as ações elas vão se valorizando e crescendo. E o dinheiro da renda fixa, ele vai te dando uma segurança de você ter uma reserva, um dinheiro ali para uma necessidade, ou mesmo uma oportunidade que apareça em ações e fundos imobiliários para você comprar um pouco mais. Então, a distribuição do seu dinheiro de forma consciente e estudada é muito importante. Lembrando que essa é só uma ilustração, é um exemplo, não é uma recomendação de investimento. Eu não estou falando que você tem que investir o seu dinheiro dessa forma. Eu só estou exemplificando, explicando como que existem as possibilidades de se fazer. Porque cada investidor tem um perfil. Tem pessoas que gostam de mais risco, aí vão lá para aquelas empresas que pagam mais dividendo, que têm maior movimentação. As pessoas que gostam de mais tranquilidade, aí preferem já mais renda fixa, né? Então, cada investidor tem o seu perfil e não existe um perfil errado. É só a maneira como cada um enxerga a forma de fazer o seu dinheiro crescer. O importante é querer que o dinheiro cresça, é criar patrimônio, é gerar renda, é ter uma estabilidade financeira e uma tranquilidade, né? Então, concluindo, quem vence essa disputa? Ninguém. Porque os dois têm funções diferentes no seu patrimônio, no crescimento do seu patrimônio, na evolução da sua carteira. Os dois são igualmente importantes. Os fundos imobiliários têm uma principal função de gerar renda, as ações de evolução de patrimônio. Os dois juntos vão fazer você ter uma carteira forte, que possa superar as dificuldades da economia, do mercado, e você possa ter no futuro um bom patrimônio. E uma carteira bem equilibrada, você pode aproveitar o melhor dos dois mundos. Agora eu quero saber de você. Você já tem fundos imobiliários na sua carteira? Tem ações? Tem um pouco dos dois? Ou você ainda está começando, está entrando pela renda fixa? Fala para mim aqui nos comentários. Eu sempre leio todos os comentários, eu respondo. Então deixa aqui escrito para mim como está a evolução dos seus investimentos. E se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E a nossa mensagem de hoje fica em Mateus 17:20. A fé move montanhas. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.